Bom dia, amigos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, em vibrações de harmonia e de paz, pedindo aos espíritos amigos que olhem por todos os nossos companheiros que compartilham conosco deste trabalho, levando aos lares a casa mental, a esperança, a compreensão e a certeza de que Jesus está conosco, fortalecendo-nos naquilo que nós reencarnamos para fazer. Que tenhamos lucidez e clareza, Jesus, diante dos nossos atos. Que assim seja. Nós vamos dar continuidade hoje falando sobre os caracteres do verdadeiro profeta. Convidar todos a refletir bastante nessas caracteres para a gente ficar com mais lucidez em relação às questões que nós estamos vivendo hoje. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição, em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então a multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntareis, sem dúvida, como reconhecê-los? Aqui tendes o que os assinala. Somente há um hábil general, capaz de o dirigir, se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir? Porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-lo. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. A missão de que se diz portador. Tirai também esta outra consequência, se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujos nomes se coloca, mais é do que um estrião, um baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Nós vamos convidar os nossos irmãos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, para que o Mestre nos ajude a refletir numa lição tão séria, tão importante, para que nós possamos caminhar e construir as nossas obras.
Pai amantíssimo, Senhor de nossas vidas, reunidos em Seu nome, junto a tantos corações, nós te pedimos, Senhor, que leve até eles o bálsamo, o ósculo do Seu amor, fortalecendo nos pensamentos bons, dignos, para que sejamos úteis nesta hora em que estamos vivendo. Que a brandura do seu amor aqueça o nosso espírito, trazendo a nós a confiança, a fé e a esperança. Que não nos falte, Jesus, a coragem para caminhar com segurança, com resignação e com desejo de acertar. Que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre, que assim seja. Meus queridos amigos, quais são os caracteres de um verdadeiro profeta? Preciso da gente analisar isto, porque hoje nós estamos vendo uma multiplicidade de templos, de casa espírita, de igrejas, de tantos templos, e nós perguntamos: será que todos nós estamos alinhados no mesmo propósito do amor, do perdão, da responsabilidade que viemos fazer aqui na Terra nesse período de transição? O próprio Evangelho nos chama a atenção que é útil em todos os tempos essa recomendação: desconfiai dos falsos profetas, aqueles que muitas vezes falam coisas e prometem coisas e que nós sabemos que são contrárias à lei de Deus e não são compatíveis com as necessidades de cada um. Então, é preciso que a gente possa compreender o que os espíritos estão querendo nos dizer sobre essas características, porque todos nós que reencarnamos trazemos um compromisso. Nós temos missões a serem desenvolvidas, missões que não são essas religiosas ou essas que nos exaltam, mas são missões que nossos compromissos são capazes de serem realizados, são missões que vão nos trazer a responsabilidade com a missão da maternidade, da paternidade, a missão de sermos um bom cidadão, um bom cristão. Isso é missão. E é por isso que nós vamos ver que muitas vezes Jesus disse que muito era dado, mas muito também são escolhidos. Então, nós sabemos que para que a gente possa falar desses profetas, o profeta traz uma missão e eles são escolhidos, porque esses espíritos, para trazer alguma coisa para nós, eles já devem ter tido vivências e superado provas difíceis em outras existências, para que eles possam nos trazer frutos daquilo que eles vêm construindo. E o verdadeiro missionário de Deus, nós vamos ver que ele vai justificar se ele é só pela uma coisa, não é por palavras, não, é pela sua superioridade moral e pelas virtudes que ele já carrega, que são capazes de realizar os compromissos, a missão que ele abraçou. E nós também vamos ver que daí nós vamos tendo que observar que essas virtudes, elas são as virtudes que são inteligentes e que nos estimulam a fazer novas construções. Mas nós, muitas vezes, nem sequer podemos olhar isto com os olhos do espírito e procurar seguir esse caminho. Nós gostamos ainda das promessas vãs, das vaidades humanas, e muitas vezes dizendo que nós também somos responsáveis pela palavra do Cristo,
mas não somos responsáveis pela nossa postura, pela dignidade das nossas atitudes diante do nosso irmão? Então, é preciso que a gente veja que, para que a gente possa sentir-se como apóstolo de Jesus, apóstolo do Cristo, nós precisamos também abraçar com uma certa envergadura moral aquilo que vemos fazer. E se nós anotarmos, nós vamos ver o quanto isso é importante. Então, tudo na Terra, ele precisa de ter uma coerência. E Deus, ele não vai tirar de nós aquilo que nós já construímos. Mas é preciso, portanto, que a gente construa dentro de nós o bem. E o bem, ele é sempre motivador, porque uma característica dos profetas, daqueles que vêm servir Jesus, uma das suas grandes características é a humildade. São as virtudes que eles carregam para desenvolver o trabalho do Cristo. Então, nós perguntamos: será que nós temos humildade? Será que trazemos conosco a caridade? Não que a gente seja um profeta, mas somos um trabalhador da seara espírita. Então, muitas vezes, nós falamos isso para o outro, como se nós não fôssemos o profeta, então eu não tenho responsabilidade. Mas eu tenho responsabilidade, todos nós temos essa responsabilidade. E nós sabemos que esses espíritos também reencarnam em vários lugares, para que eles possam sustentar o pensamento do Cristo. E nós vamos ver que quantos, né, também que estão aí falando em nome de Jesus que não têm as características. Então, nós podemos ver que os apóstolos de Jesus também titubearam, não todos, mas quando vimos a veracidade de um apóstolo como João, da luta e do reconhecimento das suas fragilidades, como Pedro, nós vamos ver que ninguém ainda que está na terra somos totalmente bons, mas nós estamos a caminho, estamos aprendendo e tendo a certeza de que são criaturas que nós precisamos acreditar. Agora, tem outros que exploram, que nos exploram, exploram pela sua credulidade, exploram porque eles estão ligados a apenas coisas materiais. Então, essa mensagem, que é uma mensagem extremamente assim séria, importante, é trazida por Erasto, aquele espírito que esteve com Paulo, que aprendeu com Paulo, e ele então deixa para nós uma recomendação muito séria: desconfiai, pois, dos falsos profetas. Máxima numa época de renovação, essa que nós estamos vivendo. E tem gente falando em fim de mundo, e tem gente falando das questões que vão fazer isso, que vão fazer aquilo, que vão salvar, que Deus salva, que Deus liberta. É preciso que a gente renove o nosso olhar. É preciso que a gente use da inteligência espiritual e possa criar nova dinâmica no pensamento, porque muitos impostores que estão aí conosco também dizem ser enviados de Deus, cobrando, mostrando outras situações tão que não é compatível com o evangelho, e nós cegos conduzimos outros cegos. Então, esses espíritos precisam satisfazer na terra a sua vaidade. Mas Erasto nos disse que aquele que vem com suas missões trazem consigo uma característica. E a característica maior é ser modesto e humilde. Nós vimos isso com Chico, em que nós nunca chamamos de profeta, mas era um missionário de Deus, era um missionário de Jesus. Então, nós precisamos também compreender que todos nós, como espíritos, já falamos isso, nós somos um monumento vivo de Deus.
Então, tudo que nós precisamos honrar é a nossa origem divina. Estarmos atentos para que o bem seja em nós constante e que nós possamos vencer a nossa rotina escravizante por colocando acima de tudo aquilo que o Cristo vem nos ensinar. E cada dia nós renascemos para uma nova verdade, cada dia renasce a luz de uma nova vida. E nós sabemos que a morte, com ela, só morrem as nossas ilusões. Então, cada dia nós precisamos construir obras edificantes no coração de cada um de nós, para que a gente aprenda a viver e a servir. E é por isso, então, que nós estamos hoje, nesse período, construindo, procurando construir um porvir de luzes, um porvir de esperança, ampliando o olhar dos nossos irmãos, dizendo que nós todos somos espíritos em busca de experiências espirituais. Não podemos iludir as pessoas que as questões do mundo são as prioridades, e não são. Somos espíritos em busca de experiências espirituais, e não corpos em busca de experiências humanas. Assim, queremos agradecer a Jesus pela bênção do Evangelho, rogando aos benfeitores que nos envolvam no passe, trazendo-nos a alegria, trazendo para nós a mansuetude, a calma, a grandeza de tudo isso que ora estamos recebendo de Deus, de Jesus, nesse momento de transição, olhando para o outro como espíritos que somos. Assim, Jesus, que esta água fluidificada e o passe revigore os nossos pensamentos no bem. Deixo no coração de todos o abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que Jesus nos abençoe, pedindo ao Mestre que olhe pela paz mundial, mas acima de tudo, pela paz no Brasil. Que assim seja.